O Alter Rebbe estava nos explicando o conceito de Aliyat Olamot, de ascensão e elevação dos mundos no dia do Shabat, quando ocorre uma elevação espiritual na categoria de revelação divina, no nível de revelação divina em todos os universos, tanto no universo físico nosso, como também nos universos espirituais. E nós vimos que, inclusive, a Torá e Mitzvot que nós produzimos e realizamos nos dias de semana, isso também tem uma elevação no dia do Shabat. Ele estava nos explicando que mesmo quando Torá e Mitzvot são feitas com afinco, com dedicação, com concentração, com devoção, acompanhadas de sentimentos de amor e temor a Deus. Mas, uma vez que nós somos de carne e osso, nossa alma está revestida no corpo físico e no mundo terrestre materialista. Então, o alcance das nossas boas ações, até dos atos espirituais que realizamos e produzimos nesse mundo, por mais que há uma elevação, mas essa elevação é restrita, é limitada. Isso nos dias de semana, onde o que predomina no mundo é uma escuridão espiritual. No dia do Shabat, quando o mundo tem uma elevação maior, então essa elevação traz junto consigo, ela produz uma elevação também na Torá e Mitzvot que realizamos no decorrer da semana. E aqui ele elabora mais esse assunto e nos diz como exatamente é essa elevação e o que ela significa. ואומנם לא שמתקללים בשבת ממש, כי אפשר למהות העבודה שבכל שתוכלל בשבת. Interessante que ele nos diz que mesmo com essa elevação dos atos de caridade, as boas ações que produzimos durante a semana, das mitzvot que realizamos, mesmo que elas tenham uma elevação no dia do Shabat, mas não é que elas são absorvidas por completo na santidade e elevação do dia do Shabat. Não a tal ponto. Isso também é limitado. Por quê? Porque ele nos diz que não é possível que um trabalho que nós fizemos e realizamos nos dias de semana, que são dias com uma santidade e revelação divina limitados, para nós, criaturas, não é possível que isso seja completamente absorvido no Shabat, que é um dia que transcende todas essas limitações, que é um dia muito mais elevado, infinitamente mais elevado. Então, há uma elevação também na Torá e Mitzvot produzidas nos dias comuns, mas não a ponto de serem absorvidas por completo dentro do nível de elevação que predomina no dia do Shabat. Então, explicando isso, nos diz o Alter Rebbe, uma vez que nos dias da semana a luz divina que prevalece no mundo é uma luz encoberta, oculta, condensada e limitada. Então se entende que mesmo aquilo que nós fazemos de espiritual e elevado no mundo nesses dias comuns também tem um alcance limitado em termos de revelação divina. Por quê? Porque é um mundo de revelação limitada, um mundo obscuro de espiritualidade. Mesmo que a pessoa cultive sentimentos nobres de amor e temor a Deus durante a semana e cumpra as mitzvot com sentimento, estude a Torá imbuída desses sentimentos, mas ele nos diz que até o alcance desses sentimentos é limitado nos dias comuns. A pessoa não é capaz de chegar a um amor e temor a Deus genuínos durante a semana, como no dia do Shabat. O dia do Shabat é um dia onde há uma revelação divina maior, então é um dia, como nós vamos ver, propenso, mais propício para cultivar esses sentimentos. Enquanto que nos dias de semana, mesmo que a pessoa se esforce, faça a sua parte, mas o ambiente, a atmosfera predominante no mundo nesses dias, em termos espirituais, é limitativa. Por isso ele nos diz que não dá para a pessoa cultivar amor e temor genuínos a Deus nos dias da semana como no dia do Shabat. Nós já vimos, de acordo com o Zohar, que o amor e temor são chamadas as asas que fazem alçar voo, né? O pássaro, na metáfora do Zohar, elas que dão a possibilidade de elevação para as mitzvot. Mas já que o amor e temor que podem ser alcançados durante a semana são limitados, então o alcance das mitzvot se elevando também é limitado.
Por isso ele nos diz uma vez que durante a semana falta essa kedushá, essa santidade maior para as mitzvot. Então mesmo quando chega o dia do Shabat, as mitzvot têm uma elevação, mas também, de certa forma limitada, elas não conseguem chegar até o nível de elevação e santidade do próprio dia do Shabat. A não ser o que nós vamos ver agora, ela sheyesh bechol yom he'arat Shabbat, já falamos um pouco disso em ocasiões anteriores. Aqui ele nos diz que há uma amostra do Shabbat presente em todos os dias da semana, mesmo nos dias comuns. Há um reflexo do Shabbat presente nos dias da semana. Como de fato está escrito, assim consta nos 10 mandamentos, Zachor et Yom HaShabbat, lembre-se do dia do Shabbat, e conforme interpretam e explicam os nossos sábios, o que significa lembrar-se do dia do Shabbat? Lembrar-se do Shabbat durante a semana. Quando já é Shabbat, você não se lembrar do Shabbat, você já está no Shabbat. Quando é que temos a necessidade de se lembrar do Shabbat? Nos dias anteriores. Então, no sentido literal, é para que a pessoa se prepare de forma adequada nos dias anteriores, preparando-se para o Shabbat. Mas aqui, que nós vamos ver que existe uma forma de lembrar o Shabbat, uma amostra e um reflexo do Shabbat em termos espirituais, presentes também na nossa vivência nos dias de semana. Isso consiste no quê? Vehu atfilah, na hora da oração. Sheba nichlalim veolim atorah umasim tovim shel kol hayom. A hora da oração, o momento da reza, conforme explicado na Kabbalah, é um momento especial no nosso dia, é um momento de elevação de espírito para cada um de nós, de elevação da nossa alma, mesmo durante os afazeres da semana, mesmo estando imerso no trabalho, nos compromissos materiais, etc. Mas quando chega a hora da reza, a pessoa se desvincula de tudo que a rodeia do mundo material, a pessoa se desconecta do físico, do material, pelo menos naqueles momentos, naquela hora, para poder se concentrar no espiritual, no divino. Então, ele nos diz, a hora da reza é o momento durante a semana no qual se elevam a Torá e boas ações que a pessoa produziu naquele dia. Então, porque mesmo sendo atividades de cunho espiritual e sagradas, estudo da Torá, cumprimento das mitzvot, boas ações, mas elas estão sendo feitas, como falamos, por pessoas aqui de carne e osso, seres mortais, almas incorporadas como nós aqui, com alcance limitado no mundo terrestre e materialista. Por isso, elas precisam de uma alavancagem para poder se elevar, mesmo as mitzvot e Torá que produzimos durante a semana. E qual o momento dessa alavancagem, entre aspas, qual o momento de elevação de Torá e mitzvot nossos no decorrer do dia? É o momento da oração. Na hora da reza, nós também, nós nos elevamos, e esse momento de elevação nosso eleva junto consigo também a Torá e mitzvot que produzimos naquele dia. Nas palavras de Nachmanides, no seu comentário à Torá, quando ele interpreta o versículo bíblico de lembrar-se do dia do Shabat, então ele também enfatiza esse conceito que devemos nos lembrar do Shabat todos os dias. No próprio dia do Shabat, a gente não se esquece que é Shabat, mas quando deve haver essa lembrança nos dias da semana, que o sentido espiritual disso, como nós dissemos, é lembrar-se que existe um reflexo do Shabat. O que é o Shabat? Um dia de elevação. Então, durante a semana, talvez a gente não tenha o dia inteiro de elevação, mas nós temos uma hora de elevação. Momentos de elevação, que são os momentos da reza. Nós temos momentos incluídos na nossa semana, nos dias comuns e laicos, nós temos momentos de amostra da santidade do Shabat, presente mesmo no meio dos dias de afazeres terrestres e materiais. E esse é o momento da oração, isso é a amostra do Shabat, o reflexo do Shabat no nosso dia a dia. Assim como no Shabat a pessoa se desliga do trabalho, se desliga das atividades de cunho material, a pessoa nesse dia se conecta a Deus de forma mais profunda, da mesma forma, talvez não na mesma intensidade, mas da mesma forma também na hora da reza, a pessoa deve se desprender das preocupações de ordem material e terrestre para se conectar com Deus. Por mais que ele se encontre ainda na turbulência de todas as atividades comerciais, todos os compromissos comerciais dele, etc., nos dias comuns, mas pelo menos naqueles instantes a pessoa se desliga
de tudo isso, na hora da reza, dos assuntos mundanos que o cercam, para poder se sentir diante de Deus e se conectar com Ele. Então, assim como essa elevação dos mundos no dia do Shabat acaba elevando junto consigo também toda a Torá e boas ações que a pessoa produziu nos 6 dias da semana, a mesma coisa ocorre também no dia a dia, na hora da reza. A hora da reza é uma hora muito propícia, é uma hora sagrada, um momento especial, por isso de fato nós temos horários prescritos para as orações, porque esses são momentos de boa aceitação, onde os portões celestiais estão abertos, são momentos que contêm dentro de si um brilho, uma luminosidade, um reflexo da santidade do Shabbat. Portanto, esses momentos da reza no dia a dia, eles também são propensos para elevar junto consigo a Torá e boas ações que a pessoa realizou ou vai realizar no decorrer daquele dia. Por isso, de fato, como já vimos no Zohar, essa citação extraída do Zohar, que naquela visão, no sonho do patriarca Yaakov, que ele vê uma escada fincada na terra, mas cujo topo atinge até os céus. Então Zohar fala o que representa essa escada, a reza, a oração, que a oração é um momento de elevação, de subir a escada. E os anjos de Deus subindo, descendo, etc., representam as mitzvot e boas ações que a pessoa produziu naquele dia, que elas têm uma elevação na hora da reza. Os anjos descendo simbolizam os resultados, a energia espiritual que a pessoa atrai através do cumprimento de mitzvot e traz aqui para baixo no plano terrestre. E aqui nos diz o Alter Rebbe que esse é o motivo que a Tfilah nikret olat tamid. A reza é chamada da oferenda diária, oferenda contínua, perpétua. É sabido que na ausência do templo sagrado, quando não temos o Beit HaMikdash e não temos a possibilidade de trazer oferendas, sacrifícios no sentido literal, então as nossas orações, as nossas preces foram instituídas pelos sábios como uma substituição para as oferendas que eram chamadas de olá, o sacrifício de olá. A palavra olá em hebraico, olá tamid, a oferenda diária, a palavra olá significa também elevação, la'alot, subir, elevar-se. Então ele nos diz, por isso, a reza é chamada de olá tamid, né? Como se fosse a elevação contínua, al shem aliyat olamot, isso porque ela está associada com a elevação dos mundos naquele momento, que é produzida no momento da oração, sheolim lemala mala bisman atfilah, ou seja, que até as nossas boas ações, nossa Torá, elas se elevam de sobremaneira na hora da reza. Como o Shabbat nikret olat Shabbat. Interessante que o próprio Shabbat, no Shabbat também havia oferendas especiais, que elas são chamadas de olat Shabbat. Mas também seria a elevação do Shabbat. Então, assim como existe elevação no dia do Shabbat, e essa elevação espiritual no dia do Shabbat eleva junto consigo toda a Torá e Mitzvot que se produziu no dia da semana, da mesma maneira, o horário da reza é chamado de Olat Tamid, a elevação contínua perpétua que produz também essa elevação para a Torá e Mitzvot que realizamos naquele dia. Então esse é o motivo que a reza tem esse poder de elevar as nossas boas ações nesse mundo material, porque na hora da reza também há uma mostra, também se produz uma elevação dos mundos, similar ao que acontece no dia do Shabbat, não na mesma intensidade e não com a mesma duração, mas uma mostra, um reflexo da elevação dos mundos que ocorre no dia do Shabbat, também ocorre nos dias da semana durante as nossas orações. Por isso, o momento das orações é conhecido como Etratzon, um momento propício de boa aceitação acima. Por isso também, como consequência dessa elevação na hora da reza, se produz essa elevação através da nossa proximidade maior com Deus naquele momento. Esse é o momento propício de nos vincularmos a Deus, conectarmos de maneira mais intensa. Então isso acaba produzindo a elevação de Torá e Mitzvot nossas para um nível mais alto, mais sagrado. Por isso as orações são chamadas de Olat Tamid, uma elevação contínua,
olá da palavra aliyah, que significa elevação, a exemplo do dia do Shabat, no qual também havia essa oferenda especial, olat Shabat, que significa também elevação do Shabat, que isso, tanto em um conceito como no outro, tanto no Shabat como nas orações do cotidiano, estão associadas ao conceito cabalístico de Aliyat Olamot, de ascensão, elevação dos mundos, o que torna tudo mais próximo a Deus, podendo se conectar com o divino de forma mais elevada.